Parece ser assim, tão simples de falar, um tema tão comum de se escutar. Quero te contar. Olá a todos. Percebo que o grupo está um pouco parado, então ninguém comentando da lição. O que está acontecendo com vocês? Anda acontecendo alguma coisa com vocês, meus jovens? Então vou comentar um pouco da lição aqui por meio desse vídeo. A nossa lição 9, com o título Missionários em Ação. Bom, os textos que a gente vai estudar essa semana, estamos estudando, eu espero que todos estejam estudando, mesmo aqueles que não têm lição, pode estudar por meio das redes sociais, por meio do YouTube. Mas os textos que a gente vai focar nessa lição é o Atos capítulo 11, 19 ao 26, Atos 13 e Atos 14, de 1 a 26. Esses são os textos para a nossa base que a gente vai estudar sobre o trabalho missionário. O texto-chave está lá em Atos capítulo 13, versículo 38. Esse é o nosso texto-chave. E diz assim, do versículo 38. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia remissão de pecados, por intermédio deste. O trabalho missionário se resume a isso, né? Onde o evangelho estava sendo propagado, onde a mensagem da absolvição de pecados estava sendo transmitida a todo mundo. Agora, a mensagem que estava ali somente em Jerusalém, agora estava se expandindo para todo mundo. Bom, a nossa lição vai falar do trabalho missionário que a igreja primitiva iniciou-se, né? A gente falou um pouco disso as outras semanas, mas o termo igreja primitiva é interessante porque eu, particularmente, quando eu ouvi a primeira vez o termo igreja primitiva, a primeira coisa que veio na minha cabeça era os homens das cavernas, né? Um monte de homens da caverna, eu não entendia o que é isso, igreja primitiva, é tudo bárbaros ou homens das cavernas, o que está acontecendo? E acabou que a gente analisa que é porque o termo igreja primitiva é por causa do início do cristianismo, né? A primeira igreja, por isso que era primitiva. E a gente vai estudar no capítulo 11 de Atos que a igreja primitiva tinha dois grandes homens, né? A gente falou um pouco de Paulo, mas a gente também vai falar um pouco de Barnabé, desses dois homens que foram ministros da palavra de Deus. No versículo 11, de 19 a 26, eu não vou ler ele todo, mas fala sobre isso, do 19 ao 26, versículo 19 ao 26, vai falar sobre o que aconteceu depois do apedrejamento de Estevão. A gente estudou que Estevão foi o primeiro mártir cristão. E após o apedrejamento de Estevão, as pessoas começaram a ir, os cristãos, né, na verdade eles se chamavam o Caminho, eram chamados assim, começaram a ir para a região da Fenícia, de Chipre, e ficaram ali entre Antioquia, saíram de Jerusalém, começaram a se expandir. E ali na Antioquia da Síria, vou estar botando aí a imagem no mapa aí para vocês se localizarem, porque essa é a Antioquia da Síria, tem outra Antioquia. Eles começavam ali a se preparar e pregavam o evangelho. E de Jerusalém até Antioquia, até a igreja de Antioquia da Síria, chegou um homem que esses textos falam que ele era muito, como pode dizer, muito abençoado. O nome dele era Barnabé. E diz a Bíblia que ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. Isso está no versículo 24 de Atos 11. E Barnabé foi até Tarso para buscar também um grande componente do cristianismo que a gente conhece, que é o Saulo, né? O Paulo, que a gente conhece. E quando encontrou ele, eles ficaram em Antioquia, fazendo, como pode dizer, um treinamento evangelístico. Eles ficaram por um ano em Antioquia. Eles ensinavam as multidões e muitos se maravilharam com a mensagem de Cristo. E foi ali em Antioquia que os discípulos, né, eles foram chamados, como posso dizer, eles não eram mais chamados o caminho, né? Agora eles tinham um nome, agora eles eram chamados de cristãos. E ali eles começaram a ser chamados de cristãos. E é como a gente é chamado até hoje. Todo discípulo de Jesus é chamado de cristão. Todo que discipula ou
quer discipular, aquele que segue o que Cristo seguiu, esse é chamado de cristão. E nesse momento começa. Eu vou gravar outro vídeo falando sobre o capítulo 13, porque a nossa lição está um pouco longa, e o capítulo 14, que Paulo e Barnabé, quando eles ficaram por esse ano ali em Antioquia da Síria, treinando, digamos assim, um treinamento missionário, agora havia a hora deles partirem para a ação. E eles fizeram sua primeira viagem, né? Paulo ele fez 3 viagens e agora eles iriam fazer a primeira viagem. E a gente vai estudar também os perigos e as dificuldades que Paulo passou. Eu vou dividir agora, toda semana eu posso mandar um vídeo, se vocês preferirem esse formato. E esse é o primeiro vídeo. Na próxima aula, ou amanhã, na próxima aula não, amanhã eu faço um segundo. E sexta-feira eu faço um terceiro. Que assim a gente pode estudar melhor a palavra de Deus, a gente se anima e fica tudo de boa, tá bom? Que todos fiquem bem, um abraço a todos e até a próxima. Eu vou viver com Jesus, a esperança para o mundo.